Borussia é basicamente um grande berçário de talentos. O clube sabe garimpar jovens promissores e vendê-los por cifras milionárias. Mas e se, por algum milagre, eles tivessem conseguido segurar os seus craques? Hoje bora imaginar como seria esse super time que poderia ter mudado a história do futebol, já que muitos jovens talentos passaram por lá. E para montar esse super time, obviamente, eu vou apenas considerar jogadores que ainda estão em atividade, tá bom? Só que antes eu queria me apresentar. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E eu já queria te pedir aquela moralzinha, tá? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. Agora bora imaginar como seria esse Super Borussia. No gol temos Gregor Kobel. Depois aí de anos convivendo com goleiros que davam mais sustos do que segurança, o Borussia finalmente encontrou um cara confiável, reflexos apurados, bom posicionamento e uma liderança crescente dentro de campo. Agora a grande questão é a seguinte: será que ele vai resistir à tradição do clube em vender aí vários talentos, ou vai permanecer na equipe por muito tempo, como por exemplo, como aconteceu aí com o Marco Reus, que ficou um tempão no Borussia e se tornou um dos maiores ídolos do clube. Na lateral direita temos Julian Hierson. Ele não é um Hakimi da vida, que aliás só não tá nessa lista porque pertencia ao Real Madrid e tava emprestado no Borussia, tá? Antes que você comente aí, pô, o Hakimi tinha que estar na lateral direita. Calma lá. Mas o Hierson tem uma entrega absurda e cumpre muito bem o seu papel, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Na zaga, obviamente não poderia faltar Mats Hummels, que é uma lenda do clube e segue jogando em alto nível. Agora, lá na Roma, ele continuou organizando a defesa com a sua liderança e leitura de jogo. No Borussia, ele jogava demais, mas deu aquela traição de leve, ao se transferir para o Bayern de Munique. Ao lado dele, eu poderia colocar o Rudiger, que chegou a jogar pela equipe sub-19 do Borussia, mas convenhamos, não faz muito sentido. Então bora colocar Manuel Akanji do lado do Mats Hummels. Ele foi um dos melhores zagueiros que o Dortmund revelou nesses últimos anos. Além de ser uma verdadeira calculadora ambulante, ele foi peça-chave na defesa antes de, claro, se mudar para o Manchester City e jogar sob o comando de Pep Guardiola. Na lateral esquerda temos Rafael Guerreiro, um lateral que joga como se fosse um meia, tem técnica refinada, qualidade no passe e chega muito bem no ataque, mas como já se era de esperar, ele não resistiu ao chamado do Bayern de Munique e trocou de lado lá na Alemanha. No meio campo temos um trio absurdo, meus amigos, começando aí por Ilkay Gundogan, um dos jogadores mais inteligentes da sua geração. Brilhou no Borussia antes de se tornar peça-chave lá no City e depois acabou reforçando o Barcelona, onde ficou pouco tempo e voltou pro City. Mas convenhamos, agora o Gundogan não tá vivendo a sua melhor fase. Inclusive, o Gundogan seria um dos medalhões que deve ir embora do City ao fim da temporada. Vocês acham aí que seria legal talvez ele voltar pro Borussia? Fala. Ao lado dele temos nada mais, nada menos que Jude Bellingham, que com apenas 21 anos já é protagonista do Real Madrid e prova que o Borussia foi apenas o começo de algo muito maior na carreira dele. Sem dúvida, um dos melhores meio-campistas em atividade no futebol. Agora bora pro ataque e eu tenho que ser bem honesto pra vocês, tá? Só de imaginar isso daqui, eu tenho que falar que poderia ter sido uma das maiores linhas de frente da história do futebol. Você vai saber do que eu tô falando. Indo pro ataque, eu tenho que falar sobre esse cara que foi muito fiel à equipe do Borussia, e ele obviamente é Marco Reus. E só abrindo um parênteses aqui pra vocês, tá? Eu admiro muito o Marco Reus, sempre gostei muito do futebol dele, acho que ele poderia ter sido muito maior do que foi, com certeza, porque o cara conviveu com inúmeras lesões, mas eu sempre admirei ele demais, tá? Tanto é que no novo banner que vai sair aí no canal já já, o Marco Reus vai estar lá. Eu realmente gosto muito desse jogador. Pena que agora ele tá lá na MLS, perto da sua aposentadoria. Voltando aqui pra nossa escalação, enquanto todo mundo foi embora, ele ficou no Borussia. Sofreu aí com algumas lesões, viu a equipe perder finais e ainda
assim seguiu vestindo o amarelo e preto. Se existisse um prêmio para lealdade no futebol, Reus ganharia facilmente. Pelo lado direito temos Ousmane Dembélé, um dos jogadores mais habilidosos que já passaram pelo Borussia. Rápido, driblador e imprevisível, parecia destinado a ser um dos melhores do mundo, mas a sua passagem relâmpago pelo clube durou apenas uma temporada antes dele se mudar para o Barcelona. Lá no Barça, né, todo mundo sabe que o Dembélé foi bastante criticado, né, não chegou a render o que ele rendia na equipe do Borussia, mas parece que agora no Paris Saint-Germain ele tá recuperando aquele brilho. Nessa atual temporada ele vem marcando bastante gol, vem contribuindo muito com o time e não é à toa que ele é artilheiro da Ligue 1. Essa formação que eu tô falando pra vocês é com 2 centroavantes, então bora começar com Robert Lewandowski, que talvez seja a maior perda da história do Borussia. Deixá-lo sair de graça para o rival Bayern de Munique foi um erro gigantesco. No time bávaro ele se tornou um dos maiores artilheiros do futebol mundial e ajudou a equipe do Bayern de Munique a dominar ainda mais a Alemanha. Agora no Barcelona ele continua jogando em alto nível e marcando gol adoidado. Fechando o ataque temos Erling Haaland, um robô programado para fazer gols, um androide. Ele precisou de menos de 3 temporadas para mostrar que era um fenômeno e quando o Borussia piscou, ele já estava no City empilhando recordes. E se o time titular já assusta a qualquer outro time, o banco também é muito bom e eu coloquei 5 jogadores nele. O primeiro seria Aubameyang, velocista imparável e seu faro de gol era absurdo. O cara era muito veloz, era um pesadelo para as defesas adversárias. O que esse homem tinha de beleza, ele tinha de velocidade, meus amigos. No Borussia ele foi artilheiro e um dos jogadores mais decisivos antes de partir para o Arsenal. Vê se você consegue fazer alguma brincadeira na parte do que eu falei do que ele tinha de beleza, tá? Porque o cara é feio que dói. Outro nome no banco seria de Jadon Sancho, um dos talentos mais promissores da história recente do clube. Driblador nato, empilhou gols e assistências antes de ir para o Manchester United, onde não conseguiu repetir o sucesso e agora está lá no Chelsea. Mais um nesse banco é Mkhitaryan, protagonista de uma das temporadas mais brilhantes do Borussia nessa última década, que foi em 2015 e 2016, e Mkhitaryan era simplesmente imparável, criando várias jogadas, dando assistências e marcando gols. Infelizmente ele saiu para o Manchester United e, como muitos outros, nunca mais jogou no mesmo nível. Mario Götze seria o caso mais polêmico desse vídeo, tá? Craque indiscutível na primeira passagem, parecia até destinado a ser um dos maiores da história do clube, até aceitar a proposta do Bayern de Munique e se tornar uma persona não grata para a torcida. Para piorar, quando voltou, ele não conseguiu repetir o brilho do passado e por isso banco para ele. Fechando esse banco temos aí Shinji Kagawa, o mago japonês. Meia muito técnico, ágil e inteligente, foi peça fundamental no time de Klopp antes de se aventurar no Manchester United. Quando retornou ainda teve bons momentos, mas longe do nível que mostrou no início da carreira. Se você reparar, cara, tem muito jogador aqui do Borussia que deixou a equipe justamente para ir lá pro Manchester. E infelizmente a equipe inglesa nesses últimos anos tá sendo até chamada de cemitério de jogadores. Muitos caras que estão brilhando vão para lá e simplesmente perdem o brilho. Já vimos acontecer aí com o Antony, com o Jadon Sancho, até com o Rasmus Højlund, que não tá jogando bem como jogava na Atalanta. E eu posso ficar aqui, ó, minutos e minutos falando sobre outros jogadores que também perderam o brilho indo pra lá. Voltando agora pro Borussia, bora fechar esse vídeo vendo como ficou essa escalação e deixando aí os torcedores sonharem como seria esse time. Kobel no gol, Rierson na lateral direita, Hummels e Akanji na zaga e Rafael Guerreiro na lateral esquerda. No meio campo temos Gundogan e Jude Bellingham, Marco Reus e Dembélé como meias ofensivos. E lá na frente, 2 matadores natos, Erling Haaland e Robert Lewandowski. Tá maluco, meus amigos? Esse time ia jogar demais. Imagina só Haaland e Lewandowski fazendo uma dupla de ataque. Pode ser que não desse certo, né? Mas esses dois são goleadores natos e com certeza seria muito interessante ver esse time do Borussia, tá? Eu viajei pra caramba nesse vídeo imaginando o Borussia com todos esses jogadores e com certeza eu não perderia nenhum jogo, tá?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais algum time que vocês queiram indicar aí pra eu fazer um vídeo desse estilo, pode comentar, tá bom? Tem Benfica, tem o Mônaco, tem vários clubes interessantes que revelam vários jogadores e dá pra montar um time bem interessante. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, não esquece aquele like e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.